Bom, o nosso TED Day, a gente vai fazer um programa para calcular a quantidade de pontos que um time fez em um campeonato. Para tal, você deve criar uma matriz 10 por 2, no caso são 10 jogos, onde o número de linhas representa o número de jogos e a coluna 0 representa a quantidade de gols que a equipe fez e a coluna 1 representa a quantidade de gols sofridos. Preencha os placares das partidas e calcule e exiba a quantidade de vitórias, a quantidade de empates e a quantidade de derrotas do time. Ao final, exiba também a quantidade de pontos feitos pelo time, onde para cada vitória o time recebe 3 pontos. Para cada derrota, o time recebe 0 pontos e para cada empate o time recebe 1 ponto. Dentro do nosso método principal, a primeira coisa que a gente vai criar é o scanner para receber os dados do usuário, já que vai ser preenchido a tabela. Depois criamos a nossa matriz, que é do tipo int, e eu dei o nome de pontos, já que vão ser tantos pontos feitos como pontos sofridos. E do tamanho 10, que são 10 jogos, as linhas, e as colunas 2, feitos e sofridos. Aí, essa parte aqui eu vou explicar depois. Aí eu criei um for do mesmo esqueminha dos outros, que no caso, o das linhas eu chamei de jogos, já que cada linha é um jogo diferente, e do mesmo tamanho das linhas, que no caso é 10. E dentro dela eu crio outro for, chamado de goals, já que cada coluna, né, no caso representa as colunas, são goals, feitos ou sofridos, que é do tamanho da coluna aqui. Bom, aqui em cima, dentro do for das linhas, que é dos jogos, eu coloquei um siso só para mostrar, tipo assim, jogos, já começa de 0, eu vou somar mais um. Então, primeiro jogo. Aí a cada linha mudando vai aparecer primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo, até 10. Aí, e dentro do for, das colunas, primeira coisa que eu fiz foi esse if e esse else, que é o seguinte, eu criei uma string opção. Que essa string opção ela vai mudar de acordo com a coluna que eu estou. Porque, tipo assim, uma coluna, a primeira coluna vai ser jogo ou gols feitos e a segunda gols sofridos. Então, para mudar de acordo com o que muda o índice da coluna. Aí, if, se gols for igual a 0, no caso, coluna 0, aí a opção recebe feitos. Se não, no caso, se for igual a 1, recebe sofridos. Aí que eu vou usar ela. Dentro do siso, eu digite a quantidade de gols, aí opção. Aí for 0 feitos, 1 sofridos. E eu vou armazenar o que for digitado dentro da matriz pontos, jogos, que é do for de cima, e gols, que é das colunas, de acordo com cada coluna. Fora do for de gols, que é de colunas, e dentro das linhas, que são os jogos, eu criei outra sequência de if, que no caso vai ser para armazenar as vitórias, derrotas e empates. Aí o primeiro, if, se, pontos, que é a matriz, aí jogos, que é de acordo com cada linha, 0, no caso é coluna 0, que no caso é os feitos, for igual aos pontos da matriz, jogos de acordo com o jogo que está, com a linha que está, e índice da coluna 1, que no caso são sofridos, se eles forem igual, empates recebe mais um, ou seja, eu estou comparando os gols feitos com os gols sofridos. Aí a mesma coisa nesse outro, que é o else if. Se não, se os pontos feitos forem maiores que os pontos sofridos, vitórias recebe mais um. Se não, só pode ser a última condição, que é os pontos feitos forem menores que os pontos sofridos, derrotas recebe mais um, mais igual a 1. Aí, ok. Aqui eu já estou fazendo, armazenando em cada variável a quantidade de empates, vitórias e derrotas. Depois disso, a última coisa que ele pede é para calcular a pontuação final.
de acordo com o que foi dado. Então, pontuação, que eu também criei e inicializei com 0, recebe cada empate. Por exemplo, eu tenho 2 empates, então cada empate é 1 ponto. Então, multiplica a quantidade de empates por 1. Aí mais derrotas, eu não precisaria nem colocar, mas eu coloquei, que é derrotas. Cada derrota recebe 0, mas no caso nem precisaria. Mais vitórias, que vezes 3, que cada vitória são 3 pontos. Então, eu multiplico a quantidade de vitórias vezes 3. Aí faço tudo isso e ao final somo esses resultados e armazeno na variável int pontuação. Fora dos 2 fores, eu coloquei um siso só para uma questão de organização, para mostrar a tabela de jogos. Aí aqui é a mesma coisa do outro, só que dentro eu vou mostrar a tabelinha dos pontos feitos e sofridos. Aí aqui você só para quebrar a linha a cada vez que muda de linha. E no final eu criei 4 sisos ln para mostrar a quantidade de vitórias, derrotas, empates e a pontuação final. Para eu só mostrar aqui como está funcionando. Bom, primeiro jogo, digite a quantidade de gols feitos. 2. A quantidade de gols sofridos, 2. Aí, segundo. Pronto. Aí tem aqui a tabela, para facilitar na hora de ver se realmente está correto. Aí, quantidade de vitórias. Aí você vai ver onde o número foi maior, aqui e aqui. Então, 2 vitórias. De derrotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 derrotas. E quantidade de empates, aqui é o primeiro e o segundo. Então, 2. Se você somar aqui, vai ver que vai dar 10. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. E os pontos ganhos. Aí vamos ver. As quantidades de derrota a gente nem faz, né? Porque não ganha ponto. A quantidade de vitórias. 2 vezes 3 dá 6. E a quantidade de empates, 2 vezes 1 dá 2. Então, 6 mais 2, 8.